Olá, amigos, paz e bem ao nosso coração. Eu sou o Dema Marsola, servo do grupo de oração Vaso Novo. Estou aqui hoje para trazer uma das riquezas da igreja, como diz o professor Felipe de Aquino, a vida dos santos. Vamos conhecer hoje um santo muito especial. Eu não conhecia, mas acabei lendo algumas coisas dele e me encantei pela grandeza e pela beleza desse santo maravilhoso. O nome dele é João Duns Scoto. Olha que interessante, né? João Duns Scoto. Esse santo, ele foi um filósofo, um teólogo inglês, e ele nasceu em 1266 na Escócia e morreu na colônia da Alemanha em 1308, bem jovem, né? Aos 15 anos ele, olha só que interessante, eu sabia que tinha algum dedinho de São Francisco ali. Aos 15 anos ingressou na Ordem dos Franciscanos. Eu tinha certeza que tinha alguma coisa, alguma influência de São Francisco. Olha, ele estudou na Escócia, passando depois pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, e posteriormente na faculdade em Paris e na França. Pensa se o homem era estudioso, né? Em 1300 ele ensinou teologia em Oxford. Ele estudou e depois se tornou também professor de teologia na mesma faculdade que ele estudou. E morreu aos 43 anos, bem jovem, não? Conhecido como Doutor Sutil. Ele era sutil em tudo, detalhista, nada passava despercebido a ele. Então, João Duns Scoto, ele enfatiza e ele trabalha a questão da separação entre fé e razão, psicologia. Era o que ele estudava, foi o que ele mergulhou na psicologia. Então, ele enfatizava essa separação que existia entre fé e razão, sustentando que o objetivo da teologia era Deus e o da metafísica, o ser humano. Então, ele fazia o estudo e fazia essa separação entre a fé e a razão. Para o filósofo, provar a existência de Deus como um ser é provar a existência do infinito. Que lindo é isso, né? Deus, ele é infinito. Aliás, para João Duns Scoto, o infinito começa em Deus. Olha que bonito. A gente pode perceber que a gente fala assim, é infinito isso, não tem fim, mas o infinito começa em Deus. Na opinião deste doutor sutil, do qual ele era chamado, Deus é um ser infinito e necessário. A vontade de Deus é soberana na escolha e combinação das essências e não está submetida a regra alguma. A liberdade de Deus não depende do ser, mas o ser depende da liberdade de Deus. É bem complexo. Eu confesso para vocês que eu fiquei lendo e relendo muitas vezes e mesmo assim vou ter que mergulhar muito mais nessa leitura, porque ele trabalha a parte da psicologia, da filosofia muito profundamente. Então, com certeza vou precisar trabalhar um pouco mais, ler um pouco mais sobre a vida dele. Mas existe um detalhe que eu quero trazer no final que você vai achar também fantástico. Olha, o Papa Paulo VI, na carta apostólica Alma Perennis, em 14 de julho de 1966, define João Duns Scoto como o aperfeiçoador de São Boaventura. Olha só, Boaventura foi um santo extraordinário. E João Duns Scoto, ele aperfeiçoa tudo o que São Boaventura escreveu. Então ele diz que ele é o representante mais qualificado da escola franciscana. Pronto, eu sabia que tinha uma coisa de São Francisco, né? Não podia passar. Olha que ele diz, o Papa Paulo VI,
Ele é o representante mais qualificado da escola franciscana. É bonito saber que na Idade Média, filosofar com qualidade, como era próprio dele, elevou os pensadores à categoria de santo. Ao fato de filosofar com qualidade, as pessoas tinham aqueles homens como santos. Interessante isso, né? Olha, Duns Scoto, apesar de estar consciente de que a realidade, por causa do pecado original, Cristo nos remiu com a sua paixão, morte e ressurreição. Isso aqui é importantíssimo. Ele reafirma que a encarnação é a obra maior e mais bela de toda a história da salvação. Vou repetir. Ele reafirma que a encarnação do Filho de Deus, no seio da Virgem Maria, é a obra mais bela de toda a história da salvação. Não está condicionada a qualquer outro fato, diz ele, mas é a ideia original de Deus para unir finalmente toda a criação consigo mesmo na pessoa e na carne do seu Filho. Fantástico! É a ideia original de Deus, unir toda a criação na carne, na pessoa do seu Filho Jesus. Isso tudo pela encarnação do Verbo, pela sua morte, paixão, morte e ressurreição. Lindíssimo isso, não? Achei fantástico. E aí vem o ponto-chave que talvez ele seja mais conhecido, apesar de toda essa sabedoria, esse conhecimento, esse estudo, essa profundidade que tinha João Scoto. Então, o dogma da Imaculada Conceição de Maria, isso foi importantíssimo na época dele. É um dos dogmas mais queridos do coração do povo cristão, o dogma da Imaculada Conceição. A concepção de Maria, a sua gestação do Filho de Deus, sem nenhuma mancha do pecado original. Os dogmas da Igreja são as verdades que não mudam nunca. Um dogma aprovado pelo Papa não muda nunca. E eles fortalecem a fé que carregamos dentro de nós e que não renunciamos nunca. Quando o Papa aprova um dogma de fé, ele está ligando no céu aquilo que foi ligado na terra. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Então, quando o Papa liga um dogma de fé aqui na terra, está ligado no céu e ninguém mais pode mudar. Nenhum outro Papa poderia mudar essa questão do dogma. Então, vem agora a convicção da pureza completa da Mãe de Deus, Maria. Ou seja, esse dogma foi definido em 1854 pelo Papa Pio IX, através da bula, agora eu vou caprichar aqui, Inefabilis Deus. Antes disso, a devoção popular da Imaculada Conceição de Maria, ela já era bem extensa. A festa não existia oficialmente no calendário da Igreja Católica. Os estudos e discussões teológicas avançaram através dos tempos. Olha só, hein? A própria Igreja, estudando a questão desse dogma de fé da Imaculada Conceição de Maria. A Igreja não vai aprovando tudo assim, à torta direita, não. Existe um estudo, um aprofundamento, uma discussão. Os estudos e discussões teológicas avançaram através dos tempos sem um consenso positivo. Veja, havia dois lados, né? Um aprovava, o outro ainda não. Quem resolveu essa questão? Foi um frade franciscano. Eu não falei para vocês que tinha que ter o dedinho de São Francisco ali? Um frade franciscano escocês e grande doutor em teologia, chamado, agora então, bem-aventurado João Duns Scoto. Na linha de pensamento de São Francisco de Assis, ele defendeu a Conceição Imaculada de Maria como início do projeto central de Deus.
a Imaculada Conceição de Maria, sem mancha do pecado original, como início do projeto central de Deus. Isso João Duns Scoto defendia, o nascimento de seu filho feito homem para a redenção da humanidade. E aí a gente vai terminando. Transcorrido mais um longo tempo, a festa acabou sendo incluída no calendário romano em 1476. Em 1570, foi confirmada e formalizada pelo Papa Pio V na publicação do Novo Ofício, e finalmente no século XVIII, o Papa Clemente XI, é isso mesmo, tornou-a obrigatória a toda a cristandade. 4 anos mais tarde, veja, houve uma discussão, João Duns Scoto debatendo, até chegarem num consenso, e ele que organizou essa questão do dogma da Imaculada Conceição. 4 anos mais tarde, as aparições de Lourdes foram as prodigiosas confirmações dessa verdade do dogma. De fato, a própria Maria pronunciou-se explicitamente com a prova de incontestáveis milagres, dizendo: eu sou a Imaculada Conceição. Bem-aventurado João Duns Scoto, rogai por nós. Missão dada, missão cumprida. Deus nos abençoe hoje, amanhã e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.